Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce e amável paz do Senhor Jesus Cristo. Estava já com muita saudade desta igreja amável, receptiva, querida. Quero também nesta noite adorar a Deus pela vida do pastor Antônio Larentes, nosso amigo, companheiro, um paizão, né? Paizão, Carlos. O pastor Larentes não é só pai do pastor Carlos, não. É meu pai também. Glória a Jesus. Eu fiz uma dedicatória de um livro aí para ele, esqueci, eu ao invés de colocar pastor, quando eu vi eu já tinha colocado bispo. Você responde por que faz. Eu estava lá naquela comissão do bispo, eu sei o teu pensamento. Eu quero também cumprimentar o pastor Carlos, um amigo, também companheiro, tem muito nos ajudado quando precisamos dos seus serviços advocatícios. E os demais pastores que aqui se encontram, Deus seja louvado por vossas vidas, os alunos, membros desta igreja. Eu não gosto da palavra aluno, eu gosto da palavra discípulo, né? Porque aluno, no latim, esse A é ausência, alume seria ausência de luz. Não gosto disso, gosto mais de discípulo, que é aquele que já tem luz, né? Aquele que já tem o foco de luz dentro dele. Trago saudações da nossa igreja, ali da Vila Bacuri. Nesse tempo de pandemia, nós estamos aí adorando e exaltando o nome de Jesus. Parabenizar o pastor e também louvar a Deus por ter escolhido esse tema, o extraordinário de Deus, vivendo o extraordinário de Deus. E é um momento propício para estudarmos esse assunto, crescer um pouco mais na fé. Quero cumprimentar aos nossos amigos, aos nossos irmãos online das diversas congregações, se for pelo Face ou pelo YouTube ou pela quatro canais, Zoom, enfim, seja lá qual for a plataforma, Deus seja louvado por sua vida. Eu me sinto um privilegiado estar aqui convosco, ser inserido no quadro de professores desta magna escola bíblica. Quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão de pé, ler apenas um versículo da palavra de Deus, São Lucas capítulo 5, versículo 26, embora iremos discorrer um pouco também em João capítulo 6, a multiplicação dos pães, mas eu quero ler só um versículo, que é um dos textos que vamos usar, e tem tudo a ver com a temática da nossa escola. E Lucas 5, verso 26. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém. Podeis tomar assento. Esse mesmo texto aí, na versão NVI, está escrito assim: hoje nós vimos coisas extraordinárias, na versão NVI. Antes de entrar no assunto, quero dizer aos irmãos que eu tenho aqui, só vou anunciar 2 livrinhos. O Manual do Obreiro, que muitos irmãos já têm, a nova versão, um texto que tem tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Importante para quem ama o ministério, ama a chamada, a vocação. E desde a minha infância, eu sou assembleano. Então eu só posso, e tenho sido aluno da escola dominical, aprendido com os meus pastores, e o que eu penso a respeito do ministério está dentro da visão assembleana. Eu acabei de ler pela 5ª vez o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren, inclusive um livro que eu indico a todos. Eu acho que a maioria dos assembleanos deveriam ler esse livro, o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren, bem como Enviados por Deus, de Daniel Berger. Eu disse aos irmãos lá na igreja que esse Diário do Pioneiro é como Atos capítulo 29. Quer ler Atos capítulo 29? Leia o Diário do Pioneiro. Uma coisa incrível esse livro. Cada vez que você lê, você dá vontade de ir para o chão, orar, colocar o rosto no pó. Então eu fui formado por assembleanos.
E nesse texto aqui eu coloco a nossa visão assembleana, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. E também uma revistinha, se o pastor me der licença, só para falar. Essa revista eu escrevi pensando nos novos convertidos, mas tem uns irmãos que estão usando essa revista até para o culto de doutrina, que são 14 lições para instruir aqueles que irão descer as águas. Lição 1, crescendo no conhecimento de Deus. Lição 2, crescendo na intimidade das Sagradas Escrituras. 3, a criação do homem. 4, a queda do homem. 5, a salvação em Jesus Cristo. 6, como nasceu a igreja de Jesus Cristo e qual é o seu propósito. 7, as consequências da sua decisão. Agora que você tomou uma decisão, quais são as consequências dessa decisão de ser cristão? Conhecendo o valor da oração. 9, os efeitos da obediência cristã. 10, o batismo no Espírito Santo. 11, crescendo no entendimento sobre dízimos e ofertas, uma lição específica aqui sobre a obediência nos dízimos e ofertas. 12, a importância do batismo da ceia. 13, os deveres do novo crente para com a igreja local. E às vezes a pessoa se converte e quer ficar voando para lá e para cá, né? E 14, origens da Assembleia de Deus no Brasil e seu elo histórico. Uma das coisas que eu coloquei aqui também foi o nosso credo. Cremos, de acordo com a adaptação que fizemos para nossa Conamad. Então, o pastor Larentes já disse que vai ficar com umas revistas, mas só para os irmãos terem essa visão. O meu objetivo é escrever 10 revistas. 10 revistas, quando chegar na 10ª revista, os irmãos vão saber a base da igreja, a doutrina, o fundamento, a história, um pouco de tudo. Porque é muita gente indo e vindo para lá e para cá, e até mesmo obreiros, né? A gente recebe obreiros, ele diz que é formado em teologia, tem isso, tem aquilo, mas a gente vai observar o comportamento, a atitude, parece que ele tem que começar como novo convertido e aprender tudo de novo, porque veio de outro lugar, não são todos, mas essas coisas acredito serem interessantes. Eu quero, vamos trabalhar aqui no nosso texto. O pastor Larentes me deu aqui 2 temas, que é o capítulo 1, vivendo o extraordinário sobrenatural de Deus, e o capítulo 2, vivendo o extraordinário de Deus na oração. Já pude observar que esses 2 capítulos são inteiramente integrados, porque para você viver o extraordinário de Deus, você precisa de ser um homem e ser uma mulher de oração constante. Os irmãos observaram aí na nossa introdução que eu contei uma história. Essa história é muito significativa para aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, porque aqui fala de um pastor que tinha o costume de evangelizar com o seu filho. Todos os domingos esse pastor saía para evangelizar. Mas um determinado dia, estava muito frio e chuvoso, o filho chamou o pai disse: não, meu filho, hoje eu não vou, está muito frio, está chovendo. Mas o filho amava a evangelização, e ele disse: papai, deixe-me ir. Então o pai pensou e deixou o filho sair. Ele tinha uma cota de folhetos para distribuir. Ele foi distribuindo aqui, ali, acolá, abordando as pessoas, até que ficou com o último folheto. E ele pensou: para quem eu vou entregar esse último folheto? Parou bem na esquina, tinha uma casa na esquina. Ele disse: eu vou entregar nessa casa. E foi ali, apertou a campainha e esperou para que a porta fosse aberta, mas ninguém veio atendê-lo. Ele pensou em ir embora, mas disse: não vou, eu vou apertar de novo. Apertou de novo e esperou, não apareceu ninguém. Aí ele apertou a 3ª vez, também não apareceu ninguém. Esperou um pouco, disse: vou embora. Disse: não vou, eu vou apertar de novo. Ele apertou de novo e bateu na porta. E de repente a porta se abriu, uma anciã, e aquele menino olhou para aquela anciã, esboçou um sorriso angelical e disse: senhora, desculpe-me incomodá-la, mas eu só queria entregar esse último folheto e dizer para a senhora que Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Aquela mulher ficou impressionada com o sorriso daquele menino. E o tempo passou. Daí uma semana teve o culto na igreja.
E o pastor tinha o costume de dar oportunidades para alguém falar de alguma coisa, pelo visto era no banco mesmo, deu um breve testemunho de alguma bênção que alguém recebera. De repente, lá no fundo, uma anciã, que era a mesma, se levantou e disse: olha, ninguém me conhece nessa igreja, porque é a primeira vez que eu venho. Eu só quero dizer que eu perdi o meu marido, estava muito triste, estava decepcionada da vida, isolada, abandonada, e resolvi dar um fim na minha vida. Subi ao sótão, coloquei uma corda no meu pescoço, e eu ia dar um pulo da cadeira, ia dar o último suspiro, acabar com a minha vida pela decepção. Mas quando eu já estava pronta para pular da cadeira, a campainha tocou. Eu disse: mas quem me procuraria uma hora dessas? Logo, logo vai embora. Esperei, a campainha tocou de novo, e eu permaneci ali, impressionada com a insistência. Depois tocou de novo, e no final tocou e bateu na porta. Eu disse: não é possível que alguém tão desesperado queira falar comigo assim. Tirei a corda do pescoço, e quando eu vim, encontrei um menininho com um sorriso mais angelical que eu já vi na face da terra. E ele me disse: senhora, eu só vim te dizer que Jesus te ama muito, e tudo que a senhora precisa saber está nesse folheto. Eu recebi o folheto, li o folheto palavra por palavra, depois subi no sótão só para tirar a corda. Eu não precisava mais da corda, e naquele dia Jesus salvou a minha vida, e é por isso que eu estou aqui. Então veja que isso está aí no texto, eu dei uma resumida, que é na página aí, introdutória. Como é maravilhoso acreditar no extraordinário de Deus. Também, meus queridos irmãos, na nossa introdução aí, eu coloco aqui a objetividade da nossa escola bíblica, e que nós fazemos anualmente, e obedecendo até uma tradição, eu creio que é um chamado, uma vocação. O pastor Larentes falou a respeito do trabalho que temos na escola bíblica, mas o pastor Larentes é o pioneiro das escolas bíblicas ali do ABC, não é? Do ABC. Eu, quando fui integrado na escola bíblica do ABC, o pastor Larentes estava ali, era um dos coordenadores, escritores, e lembro que a primeira escola que eu fui fazer, que eu fui trabalhar como coordenador, que foram mais de 20 anos, 24 anos aproximadamente, 25 anos coordenando a escola bíblica. Eu lembro que eu vim aqui, o pastor me recebeu ali na sua sala, e ele me deu umas instruções: olha, você faz assim, por isso que eu digo, né? É o paizão, né? Faz assim, faz desse jeito, daquele outro jeito, e deu certo. Jesus entrou no negócio, e eu só vim aqui para o ABC por causa do pastor Sherlock, que ele tinha uma dificuldade lá no Betel, que era o coordenador do Betel na ocasião. Ele não pôde vir, disse: Elias, vai lá me representar. Eu vim e não saí mais. Eu vim e fiquei praticamente o tempo inteiro. Então, nós levamos adiante. Depois dessa escola do ABC, ela espalhou, ela lançou semente para as igrejas da região inteira, bem como o estado inteiro, o Brasil inteiro. Hoje, irmãos, existem escolas bíblicas em todos os lugares, até o Belém faz as nossas escolas bíblicas usando a palavra Ebon. Ipiranga, quantos Ebons eu fiz no Ipiranga, o pastor Alfredo Riquidal, ou melhor agora, o pastor Alcides Fávaro, e assim sucessivamente. Mas uma semente boa, uma boa semente, e nós levamos adiante exatamente essa visão. Pois nós temos aqui a introdução, que está ali na página de número 13, e aqui nessa introdução, nós começamos com esse texto aí, de Lucas capítulo 5, versículo 26, quando todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Esse texto, que é a base inserida nos sinóticos, que está em Mateus capítulo 8, de 1 em diante, ou Marcos capítulo 2, 1 a 12, e até mesmo
no Evangelho de Lucas também, que é o principal, é aquela história daqueles homens que levavam um paralítico para Jesus curar. E como onde Jesus estava sempre tinha uma multidão, não tendo jeito para aproximar-se de Jesus, eles resolveram descer o paralítico pelo telhado. E o livro de Marcos diz que eram 4 amigos que levavam esse paralítico. Alguém até já resolveu dar nome nesses 4 amigos: fé, ação, união e amor. Esses 4 amigos levaram aquele paralítico e Jesus o curou de uma forma extraordinária. E o povo ficou maravilhado e disseram em uníssono: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Essa palavra extraordinário, que é o tema exatamente da nossa escola, a própria palavra extraordinário vem de uma expressão grega conhecida como paradoxon. Paradoxon é o pará, mas o doxa no grego é glória, é honra, e o pará. Mas a tradução ali está como prodígios, outras bíblias colocam como extraordinário, que eu acho mais propícia essa tradução, que seria uma coisa inesperada, no sentido de perceber o contrário daquilo que se imaginava, uma coisa anormal, porque por onde Jesus passa, coisas anormais acontecem, porque não é normal um paralítico andar, não é normal um cego enxergar, não é normal um morto ressuscitar, mas onde Jesus passa, desencadeia-se esses prodígios, essas coisas extraordinárias, e a tradução dessa palavra seria coisas estranhas, ou coisas incríveis, ou o inesperado, coisas incomuns, coisas maravilhosas. Hoje vimos coisas extraordinárias, e é exatamente essa graça que nos acompanha, que nos segue, quando recebemos a Cristo, porque quem recebe a Cristo, recebe o extraordinário, recebe o incomum, recebe aquele que lhe dá poder, lhe dá graça, lhe dá capacidade, lhe dá unção, lhe dá direção, lhe dá revelação, enfim, recebe uma direção diferenciada, com uma visão privilegiada. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 28, verso 18, quando o mesmo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder, que seria ali a tradução da palavra exousia, que é autoridade. Assim sendo, meus irmãos, observamos que a nossa vocação está embasada no extraordinário de Deus em nossa vida e no nosso ministério. E isso nos fará sair da mesmice cotidiana. O mundo vive numa mesmice, vive numa ida e vinda, numa mesmice constante. Nós somos chamados para viver o extraordinário de Deus cotidianamente. Fomos chamados para impactar o mundo com o dom do extraordinário de Deus. Isso está muito bem ligado, está muito bem postado, hermeneuticamente falando, com Atos capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, quando Jesus disse: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que a palavra virtude é uma das palavras que podemos ligar com a expressão paradoxon, que citamos anteriormente, que dá a tradução do extraordinário, porque a palavra virtude é a tradução do grego dynamis, que é poder, capacidade, unção. Quando você recebe a Jesus com o Senhor e Salvador, e depois batizado no Espírito Santo, porque assembleariamente falando,
O crente pentecostal precisa buscar o batismo no Espírito Santo, precisa buscar o batismo no Espírito Santo com a evidência, porque, conforme citei no início dessa prédica, o texto lá do Gunnar Wingren, do Diário do Pioneiro, onde originou-se as Assembleias de Deus, se bem que esse nome Assembleia de Deus só veio surgir em 1918, até então o nome era Missão de Fé Apostólica, mas a marca dominante era o batismo no Espírito Santo. Quando o Gunnar chegou ao Brasil, ele começou a pregar a salvação e concomitantemente o batismo no Espírito Santo, até que a irmã Celina fora batizada no Espírito Santo. Então, esse poder, essa virtude que se consolida quando lemos Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, olha, no mesmo lugar, na mesma unção, na mesma direção, no mesmo ensinamento, na mesma visão, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e diz o texto, e começaram a falar línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, esse extraordinário está muito bem alinhado com Atos capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Também temos aqui a expressão paulina, Efésios capítulo 3, versículo 20, quando Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse texto também é muito significativo observar no início desta aula. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Já pararam para meditar na expressão, na extensibilidade e na revelação desse versículo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pede, além do que você pensa. Aí entra essa visão, essa amplitude da palavra extraordinário. E eu fiquei parado, que eu fui dar uma olhada no grego, palavra por palavra, que eu gosto de olhar ali no grego, palavra por palavra, para ver onde existe um foco, onde existe uma ênfase, que às vezes escapa na tradução. E eu encontrei ali a palavra fazer, aquele que é poderoso para fazer. E o fazer, do grego, vem da expressão poiel, que é criar, e a mesma expressão usada no capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 10, quando Paulo diz que nós somos feitura sua, é a mesma palavra do fazer, que é o poiel, de Efésios capítulo 3, versículo 20, e quando é escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a tradução desse poiel é incrível, porque se você trazer para a língua portuguesa, nós temos a palavra poema, latinizando poema, trazendo para o português poemas. Além de trazer a visão do fazer, na expressão de criar o inexistente, como costumeiramente digo que Deus é como um grande cozinheiro que pegou o nada e temperou com o tudo, certo? Do ato de fazer, do ato de criar, mas também coloca os seus filhos como uma obra de arte, de um artesão que cria e que faz e que dá vida, como se fosse uma arte, que também essa mesma arte está sinalizada na palavra poema, no sentido de que nós somos os poemas de Deus para o mundo. Entretanto, quando as pessoas nos olham, nos veem,
eles precisam entender, não pela nossa fala, nossa palavra, mas pelo nosso comportamento, que nós somos uma carta, nós somos uma epístola, nós somos uma obra, nós somos uma feitura do artesão, do grande Yahvé, Rafá, do grande Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, do grande Elohim, aleluia. Também essa palavra está intimamente ligada com um verbo hebraico, a segunda palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira é Bereshit, que é criar, fazer, que é o princípio das coisas, da existência. Logicamente, esse Bereshit não é um princípio como o nosso. Deus usa no princípio, porque a visão é que em um princípio, partindo da premissa de que você teve um princípio, porque Deus não usa o princípio dele, mas é o princípio nosso, porque Deus é antes do princípio, depois do fim. Deus não tem princípio e Deus não tem fim, Ele é antes da existência, Ele é antes do tempo. Às vezes ficamos olhando essa questão do tempo, né? Eu estava dando aula outro dia em teologia sistemática Deus, e tive que ir lá em Gênesis analisar a criação um pouco. Eu estava lendo sem essa prisão dos livros e dos pensadores, porque às vezes você fica preso em pensadores, e os pensadores às vezes não te deixam pensar, porque eles trazem uma certa impressão de que tudo que você tinha para pensar, alguém já pensou, e não é assim. Não é assim, cada época tem uma revelação, tem coisas novas, maravilhosas. Deus nos dá o direito de pensar, de fazer e de criar. E eu estava olhando ali sem influência de terceiros e pensando, porque o texto diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face do abismo. E eu pensei, mas o que é um abismo? Se você for desenhar um abismo, que imaginação, que impressão você tem de um abismo? Que tipo de desenho você dá para um abismo? É uma coisa muito estranha, é um abismo. E ainda diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então veja bem, antes da existência Deus já estava lá. Aí o Senhor resolveu fazer esse mundo que nós admiramos, porque só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem bilhões e bilhões de estrelas, e para ir ao centro delas são bilhões de anos-luz. Um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros, e quando se analisa o ano-luz, tem que partir da premissa da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. É um negócio que não dá nem para imaginar. E a nossa galáxia é a menorzinha de todas. Existem outras e outras, dizem os estudiosos que tem bilhões e bilhões de galáxias. Se você pegar todos os grãos de areia da praia, de tudo quanto é lugar que tiver, não dá para contar as estrelas existentes. Mas isso não existia antes dessa existência que nós temos aqui na nossa cabecinha. Aí Deus falou assim: haja uma expansão. A expansão chamou o céu. E tudo vai acontecendo, não vou entrar nas minúcias, mas teve um momento que o Senhor criou os luminares, criou o sol, criou a lua, e aqueles luminares, sol e lua, é para criar o tempo. Então Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. É por isso que Isaías capítulo 9, versículo 6, não dá para a gente ler aquele Isaías capítulo 9, versículo 6, e imaginar que Deus é eterno. Não, se Deus é eterno, Ele é limitado, embora a eternidade seja uma expressão quase ilimitada para nós imaginarmos a eternidade, mas ali diz o texto que Ele é Pai da eternidade. Então Ele é antes da eternidade, Ele é antes do tempo, Ele é antes de tudo, de todos. Isso é impressionante. E quando o Senhor ia dizendo, aqui entra o verbo bará, bereshit. Primeiro é o princípio, depois é o bará, que é o verbo fazer, que está atrelado. Podemos fazer uma ponte hermenêutica do poiel com o bará. Então aqui está relacionada a visão de que Ele faz todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele cria a existência, Ele cria o tudo do nada. Ele faz, Ele fala e as coisas acontecem. E no meio desse tudo que Deus fez, Ele também nos fez. E o mesmo Paulo diz
que Ele é poderoso para fazer. Ele fez e ainda faz. Então você não precisa ficar preocupado com esse vírus aí, que só pode ser visto no microscópio, assustado, porque Deus está muito acima dele, muito além dele. Deus continua sendo Deus, independente de qualquer pandemia, de qualquer situação. Então aqui diz o texto, aquele que é poderoso para fazer muito mais, e esse fazer, analise esse fazer dentro dessas premissas exegéticas aqui, que estão bem explicitadas no poel, que é o fazer. Mas como podemos interpretar esse extraordinário para a nossa vida? Como podemos viver o extraordinário hoje? Então nós temos aí algumas palavras interessantes, que é, por exemplo, nós precisamos de desafios extraordinários. Desafios extraordinários. Também precisamos de dar o nosso extraordinário para Deus. São palavras que estão colocadas aí. Precisamos também de ter um relacionamento extraordinário com Deus. Aleluia. E desafios extraordinários. Como é que eu posso imaginar um desafio extraordinário? Nós temos que ir para a Bíblia. Bíblia é o livro da ciência, da capacitação, dos milagres, da direção, da revelação. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ser tocado por Deus? Pratique a Bíblia. Quer ser santo? Viva a Bíblia. Eu dizia para um psicólogo um dia desse, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Por exemplo, falei com ele, estava estudando os Salmos na escola dominical. Você sabe que o livro de Salmos, para Deus é o paciente, e o psicólogo é Deus, porque nos Salmos é sempre o homem falando com Deus. Comecei a falar de Salmos para ele, ele falou, nossa Deus, tem uma revista aí? Toma, leva, porque a Bíblia tem resposta para tudo, tem a revelação, e nós encontramos aqui, dentro desses desafios extraordinários, por exemplo, podemos lembrar, como está aí, dos desafios que Davi teve com Golias. Quem era Davi para Golias? Humanamente falando, era um menino, era um rapaz que não tinha experiência, mas ele foi encontrar com Golias, dizendo que ele ia em nome do Senhor, Deus dos exércitos, e o chamado de Davi foi realmente extraordinário. Deus o colocou dentro de visões extraordinárias. Também precisamos observar que, além de ter desafios extraordinários, porque de vez em quando encontramos um Golias, hoje em dia o mundo está cheio de Golias, desafiando a fé do povo de Deus, desafiando a comunhão do povo de Deus. Mas quem tem fé em Deus, como Davi, não se inclina diante de gigantes. Eu costumo dizer que esses gigantes que aparecem na nossa vida, até mesmo essa pandemia aí, é um gigante de papelão, de cartolina, perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Um sopro derruba ele, um sopro, na unção de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, na visão de Deus, aleluia. Também precisamos de dar o extraordinário. Para viver o extraordinário, precisamos de ter desafios extraordinários, mas tem um segundo ponto aí na nossa apostila, é dar o extraordinário para Deus. Eu quero citar aqui o exemplo daquela mulher que quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Quebrou um vaso de alabastro de nardo puro nos pés de Jesus. Olhando a tradição da antiguidade a respeito desse vaso de alabastro, e diz a história que esse alabastro, esse vaso, era um vaso muito importante, da pontinha fina, pequenininho, um vaso precioso, e esses vasos colocava-se os melhores perfumes, e tinha dentro das histórias, das tradições, que as jovens, quando estavam para se casar, todas elas tinham um vaso desse alabastro, que era uma espécie de dote, e o mistério deste vaso é que as jovens
quando eram pedidas em casamento, como aceitabilidade, ela quebrava o vaso nos pés do noivo, e aquilo era tido como honra. E o texto diz que essa mulher tinha um vaso, e ela resolveu quebrar esse vaso nos pés de Jesus, dando a ele a maior de todas as honras que alguém possa dar. Então veja, é dar o extraordinário, é dar aquilo que você tem de mais importante, mais precioso, que nessa noite você esteja nessa condição de querer dar, de sempre estar disposto, disposta a dar o mais importante, que seja a sua vida, a sua obediência, a sua dedicação. Quer dizer, dá o extraordinário para Deus. Aleluia, louvado sejas para sempre o nome do Senhor. Também temos aqui a respeito do relacionamento extraordinário. E para relacionamento, nós temos uma palavra muito comum na vida cristã, que é a palavra koinonia, comunhão, comunicação. Abraão é um dos exemplos clássicos de comunhão com Deus. Eu gosto da palavra intimidade. Comunhão é igual a intimidade. Com o tempo nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Não é aconselhável, não é admissível que uma pessoa que tenha 15 anos de crente, 20 anos de crente, ao invés de estar lá em cima no relacionamento com Deus, esteja atrasada a tal ponto de ir lá na montanha para ver se tem um profeta ali, para Deus falar com ele ou com ela, sair da sua igreja, do seu local de culto, e ir para outro lugar para ouvir Deus, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos. Isso é um retrocesso, isso é uma involução e não uma evolução. Significa que a pessoa deu marcha ré no seu carro da existência, no seu carro da vida espiritual. Ao invés de ele avançar, ele pisou no acelerador com a marcha, como diz o português, marcha atrás, marcha ré. Porque ele não avançou em nada na intimidade, porque à medida que o tempo passa, nós precisamos crescer na intimidade com Deus, e nós crescemos na intimidade com Deus, através da leitura bíblica, através da escola dominical, através da escola bíblica, através dos cultos de doutrina, através da oração, através do jejum, através da nossa aproximação, e isso é da nossa intimidade. Intimidade é uma coisa maravilhosa. Olha, para a gente entender bem intimidade, precisamos ir para o casamento, porque quando os jovens se casam, no começo aquelas declarações de amor, aquilo tudo é uma fagulha, de repente não é nem amor, é paixão mesmo, né, no começo, porque ele está empolgado com a visibilidade e com muitos detalhes do moço todo cheio de postura, daquela jovem, enfim, às vezes é só uma paixão. Depois de uma semana, 2 semanas, você vai vendo que, sabe, aquela bela flor tem muitos espinhos também, e tem uma época do ano que nem flor tem, é só espinho, né? É só espinho, e você vai, cadê a flor? Você põe a mão no espinho, entendeu? Mas continua sendo a flor, continua sendo a rosa, tanto o moço quanto a moça. E com o tempo é que você vai descobrindo, você vai observando, e aí você vai aceitando, vai suportando detalhes aqui, aqueles costumes que você imaginava que não existia, porque só depois que você vive debaixo do mesmo teto que você conhece a pessoa. O tempo vai passando, e chega uma época no casamento, depois de 10, 15, vamos colocar de 20, 30 anos para frente, que só um olhar do esposo, a esposa já sabe o que ele está pensando. O esposo olha para a esposa e diz: pô, hoje é dia de eu ficar quieto. E pronto, ele já não precisa falar mais nada. É igual a história dos 2 compadres, que eram tão amigos, quando passavam perto de um lugar, o outro queria conversar com ele, olhava e disse: pois é, né, compadre? É mesmo, compadre. Não tinha mais conversa, porque já sabia o que o outro estava dizendo. O que é isso? É intimidade. E
Aí quando a gente passa isso para nosso relacionamento com Deus, devia ser muito mais que isso, mas lamentavelmente é um retrocesso. A pessoa, Deus fala, ele não entende, Deus revela, ele não entende, não deve, isso é uma coisa absurda num relacionamento. Por isso, nós precisamos crescer no relacionamento, ter um relacionamento extraordinário, e é por isso que eu admiro Abraão, relacionamento de Abraão com Deus, uma coisa incrível. Elias, olha que coisa extraordinária. 1 Reis capítulo 17, Elias chegou diante de Acabe e diz: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não vai chover senão segundo a minha palavra. E saiu. Olha que coisa extraordinária. Moisés, meu Deus, eu terminei de estudar o Pentateuco, mais uma vez, que coisa extraordinária, a intimidade de Moisés, o relacionamento de Moisés com Deus, como ele falava cara a cara. O próprio Deus disse, porque se tivesse algum profeta, o Senhor se manifestaria a esse profeta com sonhos, com visões, com enigmas, não com Moisés, porque com Moisés, Deus falava cara a cara, como aquele que fala. Então, olha a intimidade de Moisés. Eu até orei hoje, Senhor, é uma oração assim meia ousada, né? Eu falei: Senhor, me dá uma intimidade igual a de Moisés. Será que eu posso pedir isso, Senhor? Eu não sei. É claro que talvez esteja pedindo demais para Deus, né? Depois dos 80 anos. Depois dos 80? Ixi, então não está longe não para mim, pastor. O senhor já chegou lá. Está chegando. Oh, Jesus. Tá, uma intimidade extraordinária que Deus até fala: ó, tal dia você vai morrer, sobe lá no monte, que eu vou te levar, põe Josué no teu lugar. Aí ele escreveu Deuteronômio, né? Foi escrevendo Deuteronômio, repetindo todas as leis, e aí, olha, agora você põe Josué no teu lugar e sobe no monte, que eu vou te levar. Você vai ser congregado ao seu povo. Ele sobe lá no monte e Deus leva Moisés, não sei, para um lugar. Claro, ele vai para o céu, mas o corpo dele nunca ninguém conseguiu achar. Olha que intimidade maravilhosa. Então veja bem, relacionamentos extraordinários. Então, partindo dessas premissas, entendemos ser fundamental que coloquemos a nossa vida para viver o extraordinário de Deus. Aí no texto fala de Isaías 55, 6 a 9, então veja bem, nós estamos no tempo de buscar o Senhor enquanto é um advérbio de tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, significa que haverá um tempo. Lembro-me agora de Amós capítulo 8, versículo 11, que diz ali, virão vagabundos, eu uso essa expressão, de um mar até outro mar, procurando a palavra de Deus, e não a encontrarão, mas agora nós temos condições de encontrá-lo, de orar, de buscar. Na nossa temática está também inserido a palavra oração, irmãos. Oração, meu Deus, por que oramos tão pouco? Eu li no livro Um Cristão Anônimo. Se você puder ler esse livro, leia Um Cristão Anônimo. A oração de um cristão anônimo, a oração que funciona, um cristão anônimo. Esse é o livro, acho que dá até para baixar em PDF. Esse texto é incrível, ali está escrito assim, eu li esse livro também umas 5 vezes, que quando chegarmos no céu, se houver algum arrependimento, o arrependimento será por ter dado tão pouca importância à oração. Quando a oração move a mão de Deus, a oração do crente fiel tem pé e anda, tem asas e voa até chegar no céu. A oração do crente tem um braço comprido, você ora aqui, toca na China, toca no Japão, toca na Itália, toca lá do outro lado do mundo, através da oração. Então veja, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque aqui, irmãos, tem um detalhe, nós precisamos entender uma coisa: Deus anda no meio do seu povo. Aleluia, diga comigo, Deus anda no meio do seu povo. Como assim, pastor? Olha, quando você lê 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, anote aí, ali está escrito que Deus
anda no meio do seu povo. Repetindo Levíticos 26:12. É a repetição do versículo, porque muitas citações no Novo Testamento são citações do Antigo Testamento. Paulo era clássico nisso, ele teologizava, trazia para a sua época a mensagem, mas embebido da visão veterotestamentária. Deus anda no meio do seu povo. Andarei no meio de vós. Quando você lê Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas, eu estarei no meio delas. Onde estiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei. Quando você vai para João 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quando você vai para São João capítulo 14, versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Quando você vai para Efésios, ali no texto de Efésios capítulo 3, ali diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando você vai lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 13, versículo 14, na visão joanina, na ilha de Patmos, ele vê aquele que tem os cabelos brancos como a lã branca, da sua boca sai uma espada aguda, ele tem os pés semelhantes a latão reluzente, a sua veste branca, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali diz o texto que ele anda no meio dos 7 castiçais. Aleluia! Os 7 castiçais representam a igreja. Deus anda no meio do seu povo. Deus anda conosco. E isso, acreditar nisso, é viver o extraordinário de Deus. Aleluia! É viver o extraordinário de Deus. Então, meus irmãos, essa visão, essa lição do extraordinário é algo impressionante, que nos deixa assim até embriagado com tantas visões e revelações que nós temos. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver a Bíblia como um livro extraordinário. A Bíblia é o livro de homens e mulheres extraordinárias. Homens, por exemplo, como Abraão, que viveram o extraordinário de Deus, como Enoque, que viveu o extraordinário de Deus, como Elias, que viveu o extraordinário de Deus, como Moisés, que viveu o extraordinário de Deus, homens e mulheres. E nós vamos ver isso principalmente na vida de Jesus, que é a encarnação do próprio Deus, tal como João revelou em São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, que era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se encarnou, o verbo tomou forma. Eu disse domingo lá na igreja, que Jesus, fazendo algumas perguntas, Deus nasceu, irmãos? Se você disser sim, eu não posso aceitá-lo como Deus, porque um Deus que nasce não pode ser Deus. Mas Jesus não nasceu em Belém? É outra história. Deus morreu, irmãos? Se você disser que Deus morreu, eu não posso aceitá-lo como Deus, porque um Deus que precisa nascer, um Deus que precisa morrer, não é Deus. Então Jesus se encarnou, se encarnou, é diferente de nascer, né? Encarnou, quer dizer, Deus, Jesus é a encarnação, e também Jesus apenas passou por aquilo que se chama morte, mas ele ressuscitou. Então veja bem, Deus nem nasce e Deus não morre. Aí entra uma outra história, mas ele veio até nós, humanizou-se temporariamente, falou nossa língua, comeu nossa comida, aleluia, andou pelas nossas ruas, ensinou as verdades eternas. E aqui no capítulo 6 de João, que fala do extraordinário sobrenatural de Deus, nós temos do versículo 1 ao versículo 5, a lição da multiplicação dos pães. E aqui nós temos 3 coisas fundamentais que revelam o extraordinário de Deus. Primeiro, o problema de achar que o lugar não é propício para operações de Deus. Segundo, o problema de achar que a hora não é propícia para a operação do extraordinário de Deus. E terceiro,
o problema de achar que não existe condições favoráveis para aquele momento. Então aqui nesse texto, a partir da página 15, 15, 16, nós temos aí algumas considerações relacionadas à multiplicação dos pães. Primeiro, é importante considerar que essa multiplicação dos pães e peixes, como é uma experiência muito importante para a visão do avivamento. Isso porque nós temos ali uma das grandes características, que é alimentar, nutrir, no último parágrafo foi da página 16, alimentar, nutrir, sustentar e fortalecer. São 4 palavras fundamentais que essa multiplicação dos pães traz como ensinamento para o avivamento. O avivamento alimenta, o avivamento nutre, o avivamento sustenta e fortalece. Nessa multiplicação dos pães, é necessário entender também que Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas ele usou os seus cooperadores. Cooperadores, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós somos cooperadores da obra de Deus. E esses cooperadores, o que é cooperador? Vem da expressão grega sinergos, que é trabalhar junto, operar junto. Já imaginou? Que coisa extraordinária é você trabalhar junto com Deus, ao lado de Deus, sabe? É você ser cooperador de Deus. Nós temos a função na igreja de cooperador, e às vezes imaginamos que essa função de cooperador seja uma coisinha qualquer, mas cooperador pode ser uma função local, mas no reino de Deus, todos nós somos cooperadores. É igual a palavra diácono, que vem da expressão diaconel de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus disse ali, que ele não veio para ser servido, mas para servir, e você olha o verbo ali, o verbo é diaconel, traduzindo ali, Jesus veio para ser diácono, para servir, aleluia. Isso é muito importante para nós hoje, observar, porque aí está inserida a visão do cristianismo, a visão da obra de Deus. Deus nos chamou para servir, para ir, para estender as mãos, para abençoar, e Ele diz, eu estou aqui, eu quero que você trabalhe do meu lado, você coopere comigo nessa obra, coopere comigo na evangelização, coopere comigo dirigindo essa igreja, coopere comigo dirigindo esse ministério, você é o meu cooperador, coopere comigo visitando essa pessoa no hospital, coopere. Olha, você já percebeu que coisa maravilhosa? E Jesus fez exatamente isso, ali naquela multidão, porque onde Jesus ia, a multidão ia atrás, porque o mundo precisava de um referencial, como ainda precisa, um referencial, alguém que venha curar as suas feridas, curar a sua alma, restaurar a sua vida, levantar, dirigir, orientar, abrir o caminho, abrir a estrada. E Jesus veio exatamente para realizar essa obra extraordinária no coração dos homens, mas Ele veio para preparar homens e mulheres, para que esses dessem continuidade à sua obra, para que o mesmo pudesse andar no nosso meio, e que continuássemos nessa maravilhosa, extraordinária colaboração. E chega aí um determinado momento, que nós observamos que a multidão estava ali, seguindo a Jesus, onde Jesus ia, a multidão ia, porque nunca surgiu na história alguém igual a Jesus.
Nunca surgiu na história da humanidade alguém com tamanha capacidade, com tamanha revelação, com tamanho entendimento a respeito das necessidades do homem. Ao olhar para o homem, para a mulher, detecta a sua necessidade, e a sua maneira de falar era atrativa, e isso ia esvaziando aqueles que seguiam os sacerdotes, os escribas e fariseus, gerando um grande ciúme. O Messias veio e eles ficaram ali politizando, achando que a questão política, a questão do relacionamento com Roma, ou então aquela hierarquia já estabelecida, e Jesus foi para as ruas, para as praças, e onde ele passava, a multidão via nele a grande necessidade da sua alma. Os religiosos, os sábios, os entendidos, aleluia, todos viam nele a necessidade de suas almas. E então ele foi para o deserto, a multidão foi atrás. Jesus procurava descansar, mas a multidão ia atrás. E ali, na hora de despedir a multidão, depois de longas horas de ensino, longos dias, os discípulos vieram falar para Jesus, despedir a multidão, porque já era tarde, para que eles fossem às suas casas, e ali eram mais ou menos umas 10 mil pessoas, e entra aí alguns detalhes impressionantes, aqui de São João capítulo 16, que Jesus mandou, que eles mesmos dessem alimentação para aquele povo. Olha, alimente esse povo, mas como, Senhor? Aí vem as grandes dificuldades, como alimentar um povo no meio do deserto? Os discípulos ficaram surpresos com essa palavra de Jesus, porque o texto começa falando, no versículo 5 e 6, que ele dizia isso para experimentá-los, que a pergunta foi essa: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Era a grande aula, a grande lição de Jesus, a céu aberto. E aqui diz que Jesus estava falando de uma prova, e essa pergunta, diz o evangelista João, que foi feito para experimentá-lo. Diz aí, está aí na nossa apostila, que a palavra experimentar também é traduzida em algumas versões para colocá-los à prova, isto é, para ver qual seria a sua resposta. E os discípulos não puderam e não deram a resposta que o Senhor esperava. Quantas vezes pode acontecer isso também conosco? O erro dos discípulos não foi o fato de terem avaliado o problema, mas o fato de terem feito isso sem uma visão espiritual. Nós podemos estar passando por uma grande prova, uma grande necessidade. Nós não vamos ficar olhando apenas a questão material, o que diz o jornal, o que diz a TV Globo, misericórdia, Deus me livre, o que diz aquele comentário, né? Sabe, vamos ver o que diz isso, esse jornal. O povo fica focado nessas coisas e esquece de ouvir Deus. Existem situações na nossa vida, irmãos, que o negócio é não ouvir ninguém a não ser Deus, sabe? Colocar o joelho no chão, como diz o hino, põe teu joelho no chão, meu irmão, é buscar a presença de Deus, porque eu duvido das minhas dúvidas, se Deus não vai te dar respostas, se Deus não vai abrir portas, se Deus não vai te dar revelação, se Ele não vai falar contigo durante a madrugada, vai te dar um sonho, alguma coisa vai acontecer, se você for aos pés de Jesus. Mas se ficarmos focados na pandemia, focados nas notícias, hoje morreu tanto, morreu não sei quanto, fulano morreu, não sei quem morreu, irmãos, pelo amor de Deus, tem gente apavorado, desesperado por causa disso, porque até mesmo crentes. E esses dias aconteceu um fato, só um parentezinho aí, se bem que o relógio já me manda parar, eu nem comecei, que abriu o shopping lá de Diadema, abriu o shopping lá de
de Interlagos, né? E está cheio de crente. Aqui não tem esses crentes, né? Por aí afora tem esse crente que diz, não pode ir para a igreja porque pega Covid. Não pode ir para a igreja porque tem contaminação. Não vai na igreja de jeito nenhum. Sei que aqui não tem porque os irmãos estão aqui, entendeu? E nem nas congregações aí. Mas por aí afora existe isso. Ele não pode ir na igreja, mas ele vai no mercado. A mesma pessoa vai no mercado, vai na fila do banco. E quando abriu o shopping, irmãos, esses mesmos crentes estavam na fila do shopping. Mas na igreja não pode ir porque pega Covid. Sangue e fogo, meu. Mas na igreja não pode. Então, olha só como são as coisas. São pessoas que lamentavelmente estão focadas em outras situações. Por isso, às vezes, Deus até permite que situações como essas ocorram, para ver quem é quem. Porque a igreja de Jesus, como eu sempre digo, não é toda essa gente, essa multidão, esses milhões, não é mesmo. Embora o texto diz tantos como Maria da Praia, do Mar, mas tem muita gente por aí, que são apenas o vulgo que saiu do Egito, com o povo de Deus, mas eles não tinham nada eles queriam sair do Egito, estavam ali no meio, ou então são pessoas que acompanham, no meio dos crentes, tem muitos espectadores, tem muitas pessoas simpatizantes, mas ainda não receberam Jesus. Eu espero que você não seja apenas simpatizante, eu espero que você seja aquele, que se Nabucodonosor chegar para você, falar assim, olha, eu levantei uma estátua aqui, e quando for tocada a buzina, a sanfona, eu quero que todos se ajoelhem, porque essa estátua, no fim, representava ele mesmo, a estátua de ouro que eu, Nabucodonosor, levantei. E no meio, muitos crentes. De repente toca a buzina, todo mundo se ajoelha, pode-se ouvir até o barulho, né? O rei mandou, com pouco tem 3 de pé. Só que esses 3 que ficaram de pé sabiam que tinha uma fornalha aquecida, 7 vezes mais que o normal, aquecida, e qualquer um que ousasse desobedecer a ordem do rei, ia para lá. Eles sabiam que iam, e o rei até deu uma chance para eles. Olha, é verdade que vocês não querem se ajoelhar? Ele disse, olha rei, nós não nos ajoelharemos de forma alguma, se Deus nos livrar, não nos ajoelhemos, se Ele não nos livrar também, nós estamos dispostos. E eles foram para dentro da fornalha de fogo ardente. Você iria? Esses são os crentes. Os que iriam para a fornalha são os crentes. Sabe, é aqueles que estão dispostos, e já morreram. Morrer é uma questão, sabe, já tem um hino, que não se pode matar um crente. Não se pode matar um crente. Não sei o resto, mas eu só sei que não se pode matar um crente, porque quem é salvo não morre. Olha só, Deus nos coloca à prova. Às vezes temos que passar por algumas provas, e aqui nós temos a prova do lugar. A prova do lugar. Para os discípulos encontrar pão em tamanha quantidade no deserto era impossível. E o que é deserto? Deserto é o lugar de privação, lugar de fome, não tem água. Deserto tem areia. Imagina um deserto, nós no Brasil não temos. Às vezes diz que no Nordeste tem, mas vai para o deserto lá, outros desertos aí para você ver, Atacama, lá da Galileia e por aí, os pastores aqui certamente sabem. O que é um deserto? O que é um deserto? Quando vem as tempestades, eles estavam no deserto. O que você pode esperar num deserto? Deus nos leva para determinados lugares, em ocasiões da nossa vida. Você não está livre disso, eu não estou. Deus te coloca em pleno deserto. Você não tem como você correr papai, a mamãe, ao titio, ao banco. Não tem jeito de olhar para a direita ou para a esquerda, é só deserto. Seu negócio é só para cima. Se você não olhar para o céu, você perece. É o que estava aqui. Deus levou o povo no deserto, mas foi com ele, porque a questão é essa: Deus vai com a gente. Acho que é o 515, se Cristo comigo vai, eu irei. Deus está contigo, porque Deus anda no meio da igreja, Deus anda no meio do seu povo. Você precisa acreditar que você chega em casa, Deus está contigo. Você sai de casa, Deus sai contigo. Você está na rua, Deus está contigo. Onde você estiver, Deus está, porque Ele anda no meio do seu povo. Aleluia.
Adore a Deus. Mesmo que seja deserto, no deserto vai acontecer o extraordinário. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde você está agora, meu irmão? Você que me ouve pelo YouTube, Facebook, pela internet. Onde você está agora? Em um quarto de hospital? Em dívidas financeiras? Em um cativeiro espiritual? Onde quer que você estiver, eu quero te dizer que Deus é fiel. Deus ainda manda pão do céu, Deus ainda tira água da rocha, Deus ainda manda cordonizes. Às vezes Ele pode até mandar gafanhoto, mas nós não queremos, certo? Mas Ele vai tirar a água da rocha, vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Então, a primeira prova é a prova do lugar. A segunda prova é a hora. Senhor, essa hora não é hora de operar. Olha a hora, Senhor. Olha a hora. A hora já é avançada. Eles colocaram aí que a hora estava avançada. Onde eles usaram essa declaração como argumento, na verdade, que estava fora de tempo para operar milagres. Deus opera milagre no tempo dele, na hora dele. O kairos de Deus para a sua vida é agora. O kairos de Deus para a nossa vida é agora, porque Deus está presente o tempo todo. Até o silêncio de Deus é milagre. Aleluia, louvado seja Deus. E por último, não tenho mais tempo, nós temos aqui as condições desfavoráveis. Seja lá qual for o tempo, Deus opera milagre o tempo todo. Aleluia, Ele está conosco, está contigo. Ele é o extraordinário cotidiano da nossa vida. E você quer saber como acontecem os milagres? Comece a orar um pouco mais, comece a buscar a Deus um pouco mais, comece a clamar a Deus, que as coisas maravilhosas vão acontecer, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, cotidianamente, todos os dias é dia de milagre. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.